Bom dia, amigo. Aqui estamos nós juntos mais uma vez com a oportunidade de manter esse contato, compartilhar com você a palavra de Deus. É uma alegria chegar até você, chegar até o seu lar, mesmo de longe, mas poder falar ao seu coração e compartilhar a palavra de Deus. Quero desejar um feliz aniversário para os que hoje completam mais um ano de vida, mas permitam-me uma referência especial. Hoje, exatamente hoje, o pastor José Almeida Guimarães completa 80 anos de vida. Pastor Guimarães é pastor emérito da Igreja Batista da Capunga, também presidente emérito da Convenção Batista de Pernambuco, presidente emérito da Convenção Batista Brasileira, assim como professor emérito do Seminário do Norte, do Colégio Americano Batista, um servo de Deus que, ao longo de quase 60 anos de ministério, tem realizado um trabalho maravilhoso e uma referência para todos nós. Então hoje, quando o pastor Guimarães, nosso amigo pessoal, nosso conselheiro, referência para nós da Capunga, completa 80 anos de vida. Eu quero deixar aqui um abraço especial, uma homenagem do programa Logo de Manhã, iniciado por ele há alguns anos, quando pastor de nossa igreja, uma homenagem desse programa ao querido pastor Guimarães. Que Deus o abençoe grandemente, continue a suprir suas necessidades, conduzir os seus passos e abençoá-lo juntamente com a sua família. Depois dessa palavra de homenagem especial, claro, o abraço extensivo a todos os demais aniversariantes de hoje, quero me dirigir a você que nos assiste para dizer que o nosso desejo de coração é que o dia de hoje seja um dia dirigido por Deus na sua vida e queremos contribuir com isso, buscando na palavra de Deus aquilo que Deus tem a nos falar. Então, por alguns instantes, vamos refletir naquilo que Deus nos fala. Vamos ao livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, onde lemos o seguinte: Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Conhecemos a história normalmente mencionada por nós como a história do carcereiro de Filipos. Ali estão os apóstolos presos e temos uma referência específica a essas palavras ditas pelo apóstolo Paulo, aliás, pelos dois que estavam ali aprisionados, no momento em que eles têm a oportunidade de deixar a prisão a partir de um ato miraculoso de Deus, e naquele momento o carcereiro, ao temer que os presos fujam, ele decide dar cabo da própria vida, decide se matar, e naquele momento Paulo se dirige a ele e diz que não tenha medo, que os prisioneiros ainda estão ali, não haviam fugido. E então, naquele momento, ele faz uma pergunta muito interessante, porque embora tenha sido pronunciado numa circunstância específica, acaba refletindo a grande pergunta de todo ser humano: que devo fazer para me salvar? E é claro que naquele momento, na mente do carcereiro, havia uma preocupação imediata com a circunstância que ele vivia. Mas a pergunta sobre salvação é uma pergunta que está presente na mente e no coração de todos os homens. Precisamos encontrar salvação, salvação dos nossos pecados, salvação da condenação eterna, salvação dos nossos erros, salvação da escravidão que há no pecado em nossa vida. Precisamos nos libertar de tantas coisas negativas que a vida nos traz, justamente por conta dos nossos erros, das nossas escolhas equivocadas, do nosso distanciamento do projeto de Deus, o plano de Deus. Então, diante daquela pergunta, os apóstolos aproveitam a oportunidade para dar uma resposta ainda mais completa. Primeiro, porque eles falam de salvação não apenas da circunstância, mas salvação da vida. Ao dizer crê no Senhor Jesus e serás salvo, eles querem lhe declarar que ele pode experimentar salvação plena e salvação completa, bastando para isso crer. Aqui convém lembrar que todo o Evangelho apresenta de modo muito claro que a salvação ocorre pela fé. A carta aos Efésios diz literalmente: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. É a Bíblia nos dizer que a salvação não é conquistada pelos nossos méritos ou por nosso esforço, que a salvação não é merecida por boas obras, que a salvação não é adquirida com ofertas,
com contribuições financeiras, que a salvação não é conquistada pelo nosso esforço, a salvação é dádiva, é presente de Deus, pela graça sois salvos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, usa a expressão dom gratuito. A salvação nos é outorgada de presente. Recebemos isso de Deus. Para isso, o que é preciso fazer é simplesmente crer. Pela graça sois salvos por meio da fé. Por isso a expressão crê no Senhor Jesus e serás salvo. Bastando que nós estejamos dispostos a crer em Cristo Jesus, nós experimentamos a salvação. Lembrando que crer em Jesus não é apenas acreditar em Jesus. A Bíblia diz que acreditar, crer no sentido de acreditar, até o diabo crê em Deus, porque ele sabe quem é Deus. A palavra de Deus nos desafia a confiar em Jesus e a confiar a Jesus a nossa vida. Isso é fé. É entregar-lhe a direção do nosso viver, entregar-lhe a direção da nossa alma. E um detalhe, o apóstolo Paulo diz que ele, o carcereiro, deve crer e ele vai ser salvo. Mas isso pode acontecer não só com ele, pode acontecer também com a sua família. Se a sua família se dispuser a crer, também da mesma forma experimentará isso. Então, tanto tu quanto tua casa, crê e será salvo. E é o que ele declara nesse texto, e acaba acontecendo de a família do carcereiro também crer em Cristo e também experimentar a salvação. A palavra de Deus nos diz, no livro de Atos dos Apóstolos, da história e da experiência de muitos que creram em Cristo Jesus. Tiveram suas vidas transformadas. Por isso o apóstolo Paulo escreve aos Romanos dizendo que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que eu quero dizer a você nesta manhã é que você pode experimentar a salvação gratuita que Deus lhe oferece, crendo em Cristo Jesus. Esse é o caminho. Não apenas isso. Esse é o único caminho. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, porque a tua palavra é tão clara a nos mostrar a possibilidade de salvação. Muito obrigado porque essa salvação é gratuita, não depende de nossos méritos ou de nosso esforço, de nosso empenho, porque jamais mereceríamos. Muito obrigado porque Cristo veio ao mundo para nos trazer esse presente que é a salvação. Muito obrigado porque é possível encontrar esta salvação simplesmente crendo em Jesus Cristo. Que cada amigo que nos assiste nesse instante, ó Pai, tenha a experiência de crer em Jesus, de confiar nele, de lhe entregar a vida e de experimentar a partir daí a salvação e a vida eterna que há em Cristo Jesus. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, a noite, despontando no horizonte. Lá vem o sol quando fim a noite, pra dizer que é dia. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.